Eu nunca imaginei que a verdade pudesse doer tanto quanto uma faca cravada no peito. Na noite do aniversário de Adelaide, com a casa cheia de risos, taças tilintando e o cheiro de bolo no ar, eu segurei o copo com tanta força que pensei que ele fosse se partir. Enquanto todos cantavam parabéns, eu via o rosto dela brilhando sob a luz das velas, mas tudo que eu conseguia pensar era no segredo que guardava há semanas, queimando como brasa no meu coração. Meu nome é Alexandre, e essa é a história de como cheguei ao fundo do poço e, de alguma forma, encontrei um caminho de volta. Não foi fácil. Ainda sinto o peso de cada decisão, cada palavra dita, cada olhar que troquei com pessoas que, por anos, chamei de família. Mas vamos começar do começo, porque tudo isso começou muito antes daquela festa. Eu e Adelaide estávamos casados há 12 anos. Conhecemos-nos na faculdade, numa aula de História da Arte, onde ela ria alto demais das piadas ruins do professor. Eu era o cara tímido, sempre com um caderno cheio de rabiscos, tentando parecer desinteressado. Ela me conquistou com aquele jeito dela, que parecia iluminar qualquer lugar. Casamos jovens, cheios de sonhos, e construímos uma vida juntos. Compramos uma casa em Lisboa, pequena, mas nossa, com um quintal onde ela plantava girassóis. Eu trabalhava como contador numa empresa de médio porte, e ela era professora de literatura numa escola secundária. Era uma vida boa, pelo menos na superfície. Mas, como tudo na vida, as rachaduras começaram a aparecer. Primeiro, eram as discussões pequenas, eu trabalhava demais, ela queria mais tempo juntos. Depois, vieram os silêncios. Aqueles silêncios pesados, que dizem mais do que qualquer grito. Eu tentava ignorar, achando que era só uma fase. Mas então, cerca de 6 meses antes do aniversário dela, percebi algo diferente. Adelaide começou a sair mais, dizendo que eram encontros com colegas de trabalho ou amigas. Ela voltava tarde, com um brilho nos olhos que eu não reconhecia mais. E o celular dela? Sempre virado para baixo, sempre com notificações que ela lia rápido demais. Eu não sou o tipo de homem que desconfia por natureza. Sou metódico, gosto de números, de lógica. Mas algo dentro de mim gritava que havia algo errado. Um dia, enquanto ela tomava banho, o celular dela vibrou na mesa da cozinha. Eu hesitei, mas a curiosidade venceu. Era uma mensagem de um contato chamado Rui. Apenas 2 palavras: saudades tuas. Meu coração parou. Eu sabia quem era Rui. Rui Mendes, o diretor da escola onde ela trabalhava. Um homem de meia-idade, charmoso, com aquele ar de quem sempre consegue o que quer. Eu não disse nada na hora. Guardei aquele veneno dentro de mim, tentando entender o que estava acontecendo. Passei semanas observando, juntando pistas como um detetive obcecado. Mensagens apagadas, reuniões que duravam até tarde, o perfume diferente que ela usava às vezes. Cada detalhe era uma punhalada, mas eu precisava de certeza. E então, na véspera do aniversário dela, encontrei o que procurava, uma troca de e-mails no laptop dela, que ela esqueceu aberto. E-mails entre ela e Rui, cheios de promessas, de planos, de palavras que ela nunca mais usara comigo. Eles estavam tendo um caso há quase 1 ano. Naquele momento, algo em mim quebrou. Não era só a traição. Era a humilhação, a sensação de ser um idiota que acreditou em algo que nunca existiu. Eu podia ter confrontado ela na hora, gritado, jogado tudo no ventilador. Mas não. Eu queria que ela sentisse o peso do que fez. Queria que todos soubessem. E a festa de aniversário dela, com a casa cheia de amigos e familiares, seria o palco perfeito. Planejei tudo com cuidado. Passei dias escrevendo um discurso, algo que não fosse só uma acusação, mas uma revelação. Queria que fosse impossível para ela negar, que todos vissem quem ela realmente era. Convidei todos, os pais dela, os meus, nossos amigos, até os colegas de trabalho dela, incluindo Rui. Ele confirmou presença com um sorriso que agora me dava nojo. Eu sabia que aquela noite mudaria tudo, mas não imaginava o quanto. Quando o dia chegou, a casa estava cheia. Minha mãe, Dona Clara, ajudava na cozinha, enquanto meu pai, António, contava histórias para os primos de Adelaide. O irmão dela, Miguel, ria alto com os amigos no quintal. E eu? Eu sorria, servia bebidas, agia como um marido perfeito. Mas, por dentro, eu era uma bomba relógio. Quando chegou a hora de cortar o bolo, pedi a palavra. Todos se viraram para mim, esperando um discurso carinhoso. Adelaide sorriu, aquele sorriso que já não me enganava. Hoje é um dia especial, comecei, minha voz firme, mas tremendo por dentro. Não é só o aniversário da Adelaide, mas um momento para refletir sobre o que significa amor, lealdade e verdade. Os olhos dela mudaram. Ela sabia que algo estava errado. E, naquele momento,
com todos os olhos sobre mim, comecei a contar a verdade. O silêncio na sala era ensurdecedor. As taças pararam de tilintar, as risadas morreram, e até o vento lá fora pareceu segurar a respiração. Eu estava de pé, com o microfone na mão. Sim, eu tinha alugado o microfone para garantir que todos ouvissem cada palavra. Adelaide estava ao meu lado, com o bolo intocado à sua frente, as velas ainda acesas, pingando cera na cobertura branca. O olhar dela era uma mistura de confusão e medo, e isso só me deu mais força para continuar. Durante anos, acreditei que o amor era sobre confiança cega, eu disse, olhando para a multidão. Mas aprendi, do jeito mais difícil, que às vezes a pessoa que você mais ama é a que te apunhala pelas costas. O murmúrio percorreu a sala. Minha mãe, Dona Clara, franziu a testa, olhando de mim para Adelaide. Meu pai, António, segurou o braço dela, como se soubesse que algo grande estava vindo. Rui, que estava num canto com uma taça de vinho, ficou pálido. Ele sabia. Ele sabia exatamente o que estava por vir. Eu puxei o celular do bolso, onde tinha salvado capturas de tela dos e-mails. Não ia mostrar tudo, claro, não precisava humilhar Adelaide a esse ponto. Mas tinha o suficiente para provar meu ponto. Comecei a ler, com a voz firme, mas carregada de emoção. Não vejo a hora de estarmos juntos de novo, Adelaide. Você é a luz dos meus dias. Isso não fui eu quem escreveu. Foi outra pessoa. Alguém que está aqui, agora, fingindo ser apenas um colega de trabalho. Os olhos de todos se voltaram para Rui. Ele tentou manter a compostura, mas o copo na mão dele tremia. Adelaide abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Eu continuei. Durante quase um ano, minha esposa e Rui Mendes, o diretor da escola onde ela trabalha, mantiveram um caso às escondidas. Eles trocaram mensagens, e-mails, fizeram planos. Enquanto eu estava aqui, construindo uma vida com ela, ela construía outra com ele. A sala explodiu em sussurros. Minha cunhada, Sofia, tapou a boca com a mão, chocada. Miguel, o irmão de Adelaide, parecia querer me socar, mas se conteve. Minha mãe começou a chorar baixinho, e meu pai apenas balançou a cabeça, como se já suspeitasse de algo. Adelaide, finalmente, falou. Alexandre, para. Isso não é verdade. Você está louco. Louco. Retruquei, rindo sem humor, então me diz, Adelaide, porque você apagava as mensagens dele. Porque mentiu sobre as reuniões que duravam até meia-noite. Porque o perfume dele estava na sua bolsa. Ela ficou muda. Não tinha resposta. E, naquele momento, todos souberam que eu estava dizendo a verdade. Rui tentou se levantar, murmurar algo sobre mal-entendido, mas eu o cortei. Não, Rui. Não tente se explicar. Eu tenho tudo aqui. Mostrei o celular, como uma arma. E-mails, mensagens, datas, horários. Quer que eu leia mais? Ele se sentou, derrotado. A festa acabou ali. As pessoas começaram a sair, algumas sem nem olhar para nós. Minha mãe veio até mim, colocou a mão no meu ombro e disse: Filho, você fez o que precisava fazer. Mas agora cuide de você. Adelaide não disse mais nada. Ela subiu para o quarto, e eu ouvi a porta bater. Fiquei na sala, sozinho, cercado por pratos sujos e taças meio cheias. A vingança tinha sido doce por um instante, mas agora... Agora era só vazio. Nos dias seguintes, a casa virou um campo de guerra fria. Adelaide dormia no quarto de hóspedes, e eu no sofá. Não trocávamos mais que 2 palavras. Ela tentou-se explicar uma vez, dizendo que foi um erro, que estava confusa. Mas eu não queria ouvir. O que ela fez não era só um erro, era uma escolha, repetida várias vezes, com planejamento, com mentiras. Eu não podia perdoar isso. Mas a vingança não acabou na festa. Eu sabia que Rui precisava pagar também. Ele era o diretor da escola, um homem respeitado, casado com uma mulher chamada Mariana, que também estava na festa e saiu chorando. Eu podia ter parado ali, mas algo em mim precisava ir até o fim. Então, comecei a planejar a próxima etapa. Eu sabia que Rui tinha uma reputação impecável na escola. Ele era o tipo de homem que fazia discursos inspiradores, que recebia prémios por liderança educacional. Mas eu também sabia, pelos e-mails, que ele usava o cargo para se aproximar de Adelaide. Havia insinuações de que ele favorecia ela em promoções, em troca de favores. Eu não tinha provas concretas disso, mas tinha o suficiente para levantar suspeitas. Então, fiz algo que nunca pensei que faria, enviei uma carta anónima ao conselho da escola, com cópias dos e-mails, sem identificar Adelaide diretamente, porque, apesar de tudo, eu não queria destruir a carreira dela.
A carta sugeria que Rui usava sua posição para relações inadequadas com funcionárias. Não demorou muito para o escândalo estourar. Uma semana depois, ele foi suspenso, pendente de investigação. Mariana, a esposa dele, pediu o divórcio. Eu deveria ter-me sentido vitorioso, mas não. Cada passo que eu dava na minha vingança parecia-me puxar mais para o fundo. Adelaide, por sua vez, estava destruída. Ela me culpava por arruinar tudo, mas eu sabia que ela só estava com raiva porque a verdade veio à tona. Ainda assim, viver com ela na mesma casa era insuportável. Eu precisava de um plano para sair disso tudo, para reconstruir minha vida. Mas antes, precisava garantir que Rui não voltasse ao cargo dele. Os dias depois da festa foram um borrão de silêncio e tensão. Eu continuava indo ao trabalho, fazendo relatórios, fingindo que estava tudo bem, mas por dentro eu era um vulcão prestes a explodir. Cada vez que via Adelaide pela casa, com os olhos vermelhos de choro ou com aquele olhar de quem queria me convencer de algo, eu sentia uma mistura de raiva e pena. Pena, porque, apesar de tudo, eu ainda a amava. Ou pelo menos amava a versão dela que existia na minha cabeça, aquela dos primeiros anos, dos girassóis no quintal, das noites em que ríamos até doer a barriga. Mas amor não apaga traição. E eu não conseguia parar de pensar em Rui, no sorriso presunçoso dele, na forma como ele achava que podia ter tudo sem pagar o preço. A carta anônima tinha sido o primeiro golpe, mas eu sabia que ele era esperto. Homens como Rui sempre têm uma carta na manga, uma forma de se safar. Então, resolvi cavar mais fundo. Eu não sou orgulhoso de dizer isso, mas comecei a seguir Rui. Não fisicamente, mas online. Criei um perfil falso numa rede social, usando um nome qualquer, e comecei a acompanhar as postagens dele. Ele ainda tentava manter a fachada de homem íntegro, postando fotos com alunos, frases motivacionais. Mas eu sabia que ele estava desesperado. Havia rumores na escola, e alguns colegas de Adelaide começaram a falar. Uma professora, chamada Joana, me procurou numa tarde, depois que soube da festa. Ela era amiga de Adelaide, mas também estava chocada com o que aconteceu. Alexandre, eu não sabia de nada, ela disse, nervosa, enquanto tomávamos um café numa pastelaria. Mas agora que você falou, algumas coisas fazem sentido. O Rui sempre foi charmoso demais. Ele já tentou algo comigo, mas eu achei que era só o jeito dele. Joana me contou que outras funcionárias da escola tinham histórias parecidas. Nada concreto, mas o suficiente para mostrar um padrão. Eu anotei tudo mentalmente. Era mais munição. Mas o que realmente me deu uma vantagem foi quando Joana mencionou que Rui guardava arquivos importantes no computador do escritório dele. Ele é descuidado, ela disse. Deixa o computador aberto o tempo todo. Eu sabia que invadir o computador dele era arriscado. Podia ser ilegal, podia me colocar em apuros. Mas eu estava além do ponto de me preocupar com isso. Então, numa noite, quando Adelaide estava fora, ela agora passava mais tempo fora de casa do que dentro, fui até a escola. Joana me ajudou a entrar, dizendo que ia pegar uns papéis. O escritório de Rui estava vazio, e o computador, como ela disse, estava desbloqueado. Eu não sou nenhum hacker, mas sei o básico. Encontrei uma pasta chamada Pessoal no desktop. Dentro, havia documentos, e-mails, até algumas fotos. Nada explícito, mas o suficiente para mostrar que eu usava o cargo para favores pessoais. Havia até uma troca de e-mails com outra professora, não Adelaide, sugerindo encontros fora da escola. Copiei tudo num pendrive e saí rápido. Com aquelas provas, enviei outra carta ao conselho, desta vez com mais detalhes. Não assinei, claro, mas deixei claro que eram informações de dentro da escola. O efeito foi imediato, Rui foi demitido. A notícia correu rápido, e a reputação dele desmoronou. Mariana, a esposa, postou uma mensagem pública nas redes sociais, agradecendo o apoio e dizendo que a verdade sempre vem à tona. Eu me senti, por um momento, como um justiceiro. Mas a vitória era agridoce. Em casa, Adelaide estava cada vez mais distante. Uma noite, ela finalmente falou. Você destruiu tudo, Alexandre. Não só o Rui, mas a mim. Eu não sou perfeita, mas você precisava fazer isso na frente de todos. E você precisava me trair por um ano. Retruquei. Você precisava mentir para mim, para a nossa família. Ela não respondeu. Apenas pegou a bolsa e saiu. Naquela noite, ela não voltou. Fiquei sabendo, pelo Miguel, que ela estava ficando na casa dos pais dela, Dona Fátima e seu José. Miguel me ligou, furioso, dizendo que eu tinha ido longe demais. Talvez ele tivesse razão, mas eu não conseguia me arrepender. Enquanto isso, minha vida no trabalho também estava desmoronando. Meu chefe, Carlos, começou a me pressionar mais.
Ele sabia da história, porque a cidade não é tão grande assim, e as fofocas voam. Carlos era o tipo de chefe que adorava se meter na vida dos outros, e ele começou a insinuar que eu estava distraído demais para o trabalho. Eu sabia que ele queria me demitir, mas não tinha coragem de fazer isso diretamente. Então, resolvi tomar a iniciativa. Comecei a procurar outro emprego. Não era fácil, o mercado para contadores não estava exatamente aquecido. Mas eu sabia que precisava de uma mudança, não só no trabalho, mas na vida. A casa onde vivíamos, com os girassóis de Adelaide murchando no quintal, era um lembrete constante de tudo que eu tinha perdido. Eu precisava sair dali, começar de novo. A casa estava quieta demais. O som do relógio na sala parecia gritar, marcando cada segundo que eu passava sozinho. Adelaide não voltou mais, exceto para pegar algumas roupas. Quando ela apareceu, não trocamos palavras. Ela apenas pegou uma mala, encheu com coisas do armário e saiu. Eu vi, pela janela, o carro dela sumir na rua, e algo em mim se partiu de vez. Não era só o casamento. Era a ideia de quem eu achava que éramos. Mas eu não podia me afundar. A vingança contra Rui tinha sido concluída, mas agora eu precisava lidar com as consequências. Minha mãe, Dona Clara, me ligava todos os dias, preocupada. Você precisa seguir em frente, Alexandre, ela dizia. Meu pai, António, era mais prático, arruma um emprego novo, muda de ares. Essa cidade está te sufocando. Eles tinham razão, mas era mais fácil falar do que fazer. No trabalho, as coisas pioraram. Carlos, meu chefe, começou a me sobrecarregar com tarefas, como se quisesse me forçar a pedir demissão. Eu sabia que ele nunca gostou de mim, sempre me viu como uma ameaça, porque eu era bom com números e apontava erros que ele preferia ignorar. Um dia, ele me chamou na sala dele e disse, com aquele tom falso de preocupação: Alexandre, você está passando por um momento difícil, né? Talvez seja melhor tirar um tempo, pensar na vida. Eu sabia o que ele queria. Ele queria me tirar do caminho para promover o sobrinho dele, um cara chamado Pedro, que mal sabia usar uma planilha. Eu podia ter brigado, feito um escândalo, mas estava cansado de lutar em batalhas pequenas. Então, fiz algo que surpreendeu até a mim mesmo, pedi demissão. Carlos, você está certo. Eu preciso de um tempo. Aqui está a minha carta de demissão. Boa sorte com o Pedro. O olhar de surpresa no rosto dele foi quase tão satisfatório quanto a cara de Rui na festa. Saí da empresa com a cabeça erguida, mas com o coração apertado. Eu não tinha plano, não tinha economia suficiente para ficar meses sem trabalhar. Mas tinha uma coisa, determinação. Eu não ia deixar que essa cidade, essa vida, me definisse. Passei semanas mandando currículos, fazendo entrevistas online, até que consegui uma vaga numa empresa em Porto. Era um cargo melhor, com mais responsabilidade e um salário decente. Mas o mais importante, era uma chance de recomeçar. Decidi que ia me mudar, deixar Lisboa para trás. A casa onde vivi com Adelaide foi colocada à venda. Cada vez que eu arrumava uma caixa, encontrava algo que me lembrava dela, uma foto nossa em Paris, um bilhete que ela deixou na geladeira anos atrás, um girassol seco que ela guardava num livro. Eu jogava tudo fora, mas cada item parecia pesar uma tonelada. Enquanto isso, soube por Joana que Adelaide estava tentando salvar a carreira dela na escola. O escândalo com Rui tinha manchado a reputação dela, mesmo que eu tivesse cuidado para não expor tudo. Ela ainda dava aulas, mas os colegas a tratavam diferente. Joana me disse que Adelaide parecia arrependida, mas eu não sabia se acreditava. Arrependimento não apaga o passado. Um dia, recebi uma ligação dela. Eu quase não atendi, mas algo me fez apertar o botão verde. Alexandre, precisamos conversar, ela disse, a voz cansada. Eu sei que errei. Mas você também foi longe demais. Podemos tentar consertar isso? Eu ri, um riso amargo. Consertar? Adelaide, você acha que dá para colar um vaso que já virou pó? Ela ficou em silêncio. Depois, disse, eu vou embora. Vou morar com minha irmã em Coimbra. Só queria que você soubesse. Boa sorte, respondi, e desliguei. Não havia mais nada a dizer. Naquele momento, percebi que minha vingança tinha um custo. Eu tinha destruído Rui, exposto Adelaide, mas também tinha perdido uma parte de mim. Ainda assim, não me arrependia. A verdade precisava sair, e eu precisava seguir em frente. A mudança para Porto foi como respirar pela primeira vez em meses. A cidade tinha um ar diferente, mais leve, apesar do frio que cortava os ossos no inverno. Aluguei um apartamento pequeno, com vista para o Douro, e comecei a trabalhar na nova empresa. Meu novo chefe,
Henrique era o oposto de Carlos, justo, direto, e realmente valorizava meu trabalho. Pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no lugar certo. Mas as noites eram difíceis. Sozinho no apartamento, com caixas ainda por desfazer, eu pensava em tudo que tinha acontecido. A festa, os e-mails, o olhar de Adelaide quando a verdade veio à tona. Eu me perguntava se tinha ido longe demais, se poderia ter lidado com tudo de outra forma. Mas então lembrava das mentiras, das noites que passei acordado tentando entender o que fiz de errado. Não, eu não tinha ido longe demais. Eu tinha feito o que precisava. No trabalho, comecei a fazer amigos. Um colega, Tomás, me convidou para tomar cerveja num bar perto do rio. Ele era um cara extrovertido, que parecia saber tudo sobre todo mundo. Foi ele quem me apresentou a um grupo de pessoas que se tornaram, aos poucos, minha nova rede de apoio. Havia a Marta, uma designer gráfica que sempre tinha uma história engraçada, e o Diogo, um engenheiro que adorava discutir futebol. Eles não sabiam do meu passado, e eu preferia assim. Era como se eu pudesse ser uma nova versão de mim mesmo. Enquanto isso, soube por Miguel que Adelaide realmente tinha se mudado para Coimbra. Ela estava vivendo com a irmã, Sofia, e tentando reconstruir a vida. Parte de mim queria saber mais, mas outra parte, a que estava cansada de sofrer, dizia para deixar para lá. Ela tinha feito suas escolhas, e eu estava fazendo as minhas. Um dia, recebi uma carta. Era de Mariana, a ex-esposa de Rui. Ela agradecia pelo que eu tinha feito, mesmo sem saber que fui eu. Você salvou minha vida, ela escreveu. Eu estava cega, mas agora vejo quem ele realmente era. Aquela carta me fez sentir algo que não sentia há muito tempo, orgulho. Não do tipo arrogante, mas de saber que, mesmo com toda a dor, eu tinha feito algo certo. No trabalho, comecei a me destacar. Henrique me colocou num projeto importante, uma auditoria para uma grande empresa. Era o tipo de coisa que Carlos nunca me deixaria fazer. Eu trabalhava até tarde, não porque precisava, mas porque gostava. Pela primeira vez, senti que estava construindo algo, não apenas sobrevivendo. Mas nem tudo era perfeito. Às vezes, eu sonhava com Adelaide. Não os momentos ruins, mas os bons, ela rindo no quintal, nós dois cozinhando juntos, as viagens que fizemos. Acordava com um vazio no peito, mas sabia que não podia voltar atrás. Ela tinha escolhido outro caminho, e eu estava encontrando o meu. O tempo tem um jeito engraçado de curar as coisas. Não é que as feridas desaparecem, mas elas cicatrizam, viram marcas que você carrega, mas que não doem mais tanto. Um ano depois da mudança para Porto, eu estava começando a me sentir em casa. O apartamento, que no começo parecia frio e estranho, agora tinha minha cara, livros empilhados na mesa, uma planta que Marta me deu, e que, milagrosamente, ainda estava viva, e uma vista do rio que me fazia parar e respirar fundo toda a manhã. No trabalho, as coisas iam de vento em popa. Henrique me promoveu a gerente de contabilidade, um cargo que eu nunca imaginei ter tão cedo. Era mais responsabilidade, mas também mais liberdade. Eu podia tomar decisões, liderar uma equipe. Pela primeira vez, senti que estava no controle da minha vida. Fora do trabalho, comecei a sair mais. Tomás e Marta me arrastavam para bares, festivais, até para um grupo de corrida aos domingos. Eu não era nenhum atleta, mas correr à beira do Douro, com o vento no rosto, me fazia sentir vivo. Foi numa dessas corridas que conheci a Inês, uma fotógrafa que trabalhava como freelancer. Ela era diferente de Adelaide, mais reservada, com um humor seco que me fazia rir. Não era amor à primeira vista, mas havia algo ali, uma conexão que crescia aos poucos. Enquanto isso, as notícias de Lisboa chegavam em pedaços. Minha mãe me contava que Adelaide estava dando aulas particulares em Coimbra, tentando se reerguer. Rui, por outro lado, tinha sumido do mapa. Diziam que ele se mudou para o interior, depois que perdeu o emprego e o casamento. Parte de mim sentia uma pontada de culpa, mas era pequena comparada à satisfação de saber que ele pagou pelo que fez. Um dia, recebi um e-mail de Adelaide. Era curto, quase formal. Ela dizia que estava pedindo o divórcio, que achava melhor seguirmos caminhos separados. Eu não respondi. Assinei os papéis que o advogado dela enviou e enviei de volta. Quando o divórcio foi finalizado, senti um alívio estranho, como se tivesse tirado um peso das costas, mas também uma tristeza que não explicava. Era o fim de uma era. Mas a vida continuava. Eu me joguei no trabalho, nos amigos, na nova cidade. Inês e eu começamos a sair mais, apenas como amigos no começo, mas com o tempo ficou claro que havia algo mais. Ela não pressionava, não perguntava muito sobre o meu passado, e eu gostava disso. Era como se ela entendesse que eu precisava de tempo. 2 anos depois da festa, minha vida era irreconhecível.
O apartamento em Porto agora era meu, comprado com o dinheiro da venda da casa em Lisboa. Eu tinha uma equipe no trabalho que confiava em mim, e Henrique me tratava como um parceiro, não só um funcionário. A cidade, com seus cafés charmosos e ruas de pedra, tinha-me adotado. Eu não era mais o Alexandre que vivia para agradar os outros. Eu era alguém novo, alguém que tinha enfrentado o inferno e saído mais forte. Inês e eu estávamos juntos, oficialmente, há alguns meses. Não era como com Adelaide, não havia aquela paixão avassaladora do começo, mas havia algo melhor: confiança, respeito, risadas fáceis. Ela me fazia querer ser uma pessoa melhor, e eu gostava de quem eu era quando estava com ela. Adelaide, pelo que soube, estava bem. Ela tinha aberto uma pequena escola de reforço em Coimbra, e Miguel dizia que ela parecia mais leve. Eu não sentia raiva dela mais. O que aconteceu entre nós era passado, e eu tinha aprendido a deixar ir minha vingança. No fim, não foi só sobre expor Adelaide ou destruir Rui. Foi sobre tomar as rédeas da minha vida, sobre não deixar que a traição me definisse. Mudei de cidade, de trabalho, de perspectiva. E, pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz.